Vamos terminar a Sociedade Civil de hoje com um livro que está quase a sair, vai ser lançado amanhã e que tem sido inspirador, pelo menos para quem o leu até agora. O livro do Ricardo Frade chama-se Pé Descalço, conta uma história da Suécia a Portugal sem um tostão. Olá, Ricardo, bem-vindo. O Ricardo era, na sua formação, e foi durante algum tempo, como profissão, foi professor e músico de formação, Sim, não é? Exatamente. Essa era a sua profissão. Bom, daí até este livro foi uma longa história que passa por um processo de seu desemprego, não é? Sim. E eu gostava que, antes de falarmos do livro, para percebermos também o contexto dele, que nos contasse essa fase da sua vida. Portanto, esteve a trabalhar como professor. Estive a trabalhar como professor. Penso que era uma atividade até que gostava muito. Sim, gostava bastante. Depois, entretanto, fiquei desempregado e, acumulando isso com alguns erros de gestão doméstica, acabámos numa situação muito difícil que nos obrigou a procurar soluções. O Ricardo e a Sofia, que é a sua mulher, exatamente. não é? Estudar finanças foi uma das coisas que fizemos e, à medida que fomos ultrapassando... Mas o que é que vos aconteceu? Ficaram os dois desempregados ao mesmo tempo, Ficámos foi? os dois desempregados ao mesmo tempo. Tínhamos comprado uma casa um bocadinho maior do que deveríamos. Tinham-se metido na compra de uma casa, Sim, não é? Com um erros, empréstimo bancário. Sem rodeios, houve alguns erros que cometemos e que, inevitavelmente, sobre os quais estávamos a pagar o preço. Nunca vos passou pela cabeça que poderiam ficar desempregados os dois, provavelmente, não é? Sabe que se não tivermos aprendido como somos pequenos e se à nossa volta não houver essa mentalidade, nós nunca fomos confrontados com essa questão. Claro. E às vezes somos da pior forma, não é? A busca da solução é que nos trouxe à área financeira, que é agora, atualmente a minha área. Mas porquê que decidiram, estando os dois desempregados, porque também não passaria para a cabeça de muita gente, ir estudar finanças? Porque se existe um problema que eu tenho, que é financeiro, se calhar eu preciso me informar sobre aquilo para encontrar a solução para o meu problema. Aliás, estiveram os dois? Estivemos os dois. A estudar finanças. Como? Como é que o fizeram? Comprámos livros, comprámos revistas, internet e a partir daí começámos a desenvolver esse estudo. E começámos a aprender. E aprendeu muito sobre finanças? Aprendi ao ponto de ser consultor financeiro hoje em dia. Mas ser consultor, mas entretanto fez a sua formação também? O que aconteceu foi que a certa altura, com aquele estudo que fiz, houve alguém que se interessou pelo trabalho que estávamos a fazer, que eu pessoalmente estava a fazer, e me propôs que colaborasse com uma instituição financeira. E a partir daí eu fui tendo formação contínua e cheguei ao que sou hoje, consultor financeiro. Portanto, de professor de música a consultor financeiro. Exatamente. E pelo caminho fica uma viagem, que é esta viagem que é contada aqui neste livro. Como é que foi parar à Suécia, antes de mais? Depois de eu ter feito este percurso de autossalvação, se é que assim se pode dizer, eu olhava à minha volta e sentia que muitas das coisas que tínhamos aprendido poderiam ser úteis a outras pessoas. Só que não encontrava um modelo que eu pudesse usar para fazer passar esta informação, não é? Alguém me dizia uma vez, vais fazer um livro de finanças, mas um livro de finanças é uma chachada, é uma seca, é uma coisa... Nessa altura já estava a trabalhar. Nessa altura já estava a trabalhar, exatamente. E alguém me disse também, faz uma coisa espetacular, assim, grande. E no meio de uma discussão com o meu pai surgiu a ideia de eu vou para a Suécia e vou provar às pessoas que se eu aplicar estes princípios que defendo, eu consigo resolver um problema enorme. E então queria um problema a mim próprio. Portanto, na prática foi, em vez de passar conceitos e teoria, foi arranjar um pretexto e contar uma história de forma a que as pessoas se envolvessem com ela também e aprendessem tudo aquilo que lhes poderia ensinar, não é? Foi assim que nasceu então Pé Descalço, da Suécia a Portugal, sem um tostão, o livro que vai ser lançado amanhã e que tem, se espreitarem em baixo, um prefácio de alguém muito conhecido, e já vamos explicar porque é outra história que vamos contar. Mas para já, diga-me, quem é que o apoiou neste projeto? Quem é que me apoiou? Muitas pessoas. O projeto foi lançado também numa base de eu preciso de ter alguma sustentabilidade financeira para o livro, para a viagem até à Suécia, para comprar um material de neve que eu não tinha. E então lançámos uma campanha de crowdfunding. Ou seja, há uma plataforma online onde nós colocamos o projeto. Conseguiram o dinheiro suficiente? Sim, conseguimos num mês. Lá foi o Ricardo para a Suécia o ano passado, não foi? Sim, o ano passado, em fevereiro. O ano passado. E depois veio de lá para cá sem gastar um tostão? Não, eu estava... Em 13 dias? Sim e não. Ou melhor, eu cheguei à Suécia, não tinha dinheiro, não tinha telefone, não tinha computador, tinha neste 1 leite em pó para 2 dias. E o que eu queria mostrar às pessoas é que se eu me concentrar na solução, por exemplo, em vez de me concentrar no problema, os recursos vão aparecendo. Portanto, há um conjunto de princípios que eu fui aplicando na viagem e que me fizeram encontrar as pessoas certas, ou as circunstâncias certas, ou os locais certos, e que me permitiram chegar a Portugal sem... Não tinha onde comer, não tinha onde dormir, Exatamente. Não tinha contactos. Não tinha rigorosamente nada. Tinha uma mochila com uma máquina fotográfica. Uma mochila com uma máquina fotográfica. Fez a viagem toda à boleia? Não, andei de comboio, andei de barco, andei de... E pagou as viagens? Pagaram-me, ofereceram-me, patrocinaram-me. Como é que convencia as pessoas? Contava a história, simplesmente, e explicava o que estava a fazer. E as pessoas achavam interessante a ideia de
poderem contribuir para que num país que estava naquela fase a passar por uma crise muito profunda, houvesse alguém que ajudasse toda a gente a concentrar-se nas soluções. Então, qualquer pessoa agora que resolvesse ir para fora e depois contasse uma história também para voltar, de certeza que chegaria cá? Tudo depende daquilo que a pessoa sente, daquilo que a pessoa acredita, daquilo que a pessoa faz. E é isso que eu tento explicar no livro, não é? Há um conjunto de coisas que temos que fazer, inevitavelmente, e uma delas passa, como eu já disse, por nos concentrarmos na solução. Porque eu podia, ou qualquer pessoa na minha situação, podia ter ficado na Suécia a choramingar. Em desespero, não é? Entrar em desespero é o mais normal, não é? Nunca resolveu nada, portanto, identificar o problema é importante, para depois irmos à procura da solução. E precisamos tanto foi isso que aconteceu também com a sua vida quando resolveu estudar finanças, não é? Exatamente. Também foi isso que aconteceu. Como é que surge aqui a Mundos de Vida? A Mundos de Vida surge da seguinte maneira. Eu, dos vários mentores que tive a nível pessoal, aprendi, mentores financeiros, falando assim, aprendi que se nós partilharmos com quem está à nossa volta, quem precisa, parte dos nossos rendimentos, tipicamente somos mais felizes. E por sermos mais felizes ganhamos mais dinheiro e depois é um ciclo vicioso. Então, nós sempre que temos um projeto lá em casa, há uma parte que doamos. Doamos. Ponto. Além disso, forma de darem o seu contributo a outros que possam precisar também. Pode ser o vizinho que tem um pneu furado e não tem dinheiro para o substituir, ou pode ser a instituição que precisa de um carro novo. Neste caso, a Mundos de Vida é a instituição beneficiária deste livro? De parte das receitas do livro, 10%. Porquê? Porque nós somos família de acolhimento da Mundos de Vida, ou seja, nós em casa temos 3 meninos que vivem connosco até poderem regressar à família deles. Foi a forma que nós, ex-professores, encontramos também de devolver socialmente aquilo que sabemos. E a Mundos de Vida, como tem um projeto piloto, aliás, tivemos a oportunidade há 2 semanas de ver o Dia Nacional do Pijama e o impacto que teve. A Mundos de Vida tem um projeto tão interessante e tão pioneiro em Portugal que nós achámos que podíamos até usar o livro e que podiam como uma forma a eles, de beneficiar e ajudá-los também de alguma forma, não é? Exatamente. Bom, e como é que chega a Marcelo Rebelo de Sousa com esta sua história, este seu projeto de livro e o convence a fazer o prefácio? Pedi-lhe. Como é que fez? É uma das coisas que defendo no livro. Quando temos um problema, precisamos de uma solução e queremos lá chegar, se calhar podemos procurar pessoas que nos ajudem a chegar lá. Ora, se eu quero que a mensagem do livro chegue a muitas pessoas, quem é que em Portugal me poderia ajudar a fazer com que o livro seja mais apetecível e possa chegar a mais gente? Alguém que tem claramente um foco nessa área. Marcelo Rebelo de Sousa parece-me ser a pessoa certa. Professor Marcelo... Conquistou. Enviei-lhe um mail. É tão simples quanto isto, não é? Eu fiz o primeiro passo. Enviei-lhe um mail, ele respondeu-me e a partir daí entabulámos uma conversa até que chegámos muito bem. A essa... E diz ele, para si, não tenha medo de se afoitar, verá que foi tempo bem usado, ficou a gostar um pouco mais de viver. Sim. Com certeza é isto também que muitas pessoas precisam, não é? Deste estímulo. É verdade, é isso que eu quero. O livro vai ser lançado amanhã onde, Ricardo? Na Mundos de Vida, em Famalicão. Ou seja, aliás, em Lousado, peço desculpa, Famalicão, Conselho de Famalicão. Já agora aproveito, uma vez que aqui estou, para convidar as pessoas, porque é um evento aberto, não é fechado de maneira nenhuma. E o livro vai estar também depois nas livrarias por todo o país, não é? Sim, podem comprá-lo no site, pedescalco.pt, ou podem comprá-lo nas livrarias. Muito obrigada e obrigada também por ter vindo partilhar a sua história, ou um pouco da sua história de vida connosco. Estamos a fechar o programa de hoje e no Dia Internacional dos Voluntários vamos fazer também a radiografia do voluntariado em Portugal. Vamos tentar perceber como é que está a funcionar o Programa Nacional de Voluntariado e o que é que motiva as pessoas para serem voluntárias. Não perca, porque sociedade civil somos todos nós.